Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem. Sou jovem para ser velha e velha para ser jovem. Como dizia Sandy. E aí, como estão suas costas? Doendo literalmente e metaforicamente? Quer conversar mais sobre isso? Antes, roda a vinheta. Fala, Elvio. Fala, Fran. Antes de continuar, só quero dizer que as minhas costas não estão doendo, viu? Olha que audácia! As minhas doem com uma facilidade, você não tem ideia. Mas enfim, eu quero começar explicando por que a gente decidiu gravar sobre esse tema. Bom, hoje, que é o dia que a gente está gravando, não é o dia do meu aniversário, mas será o dia que a gente colocar esse episódio no ar, que será na terça-feira, dia 1º de julho. E eu farei 30 anos. Salvo engano, no meu primeiro vídeo aqui do canal, no nosso primeiro vídeo, eu já falei sobre idade. Assiste aqui, eu vou deixar o card. Isso. E meio que eu já tava falando que eu tinha 30 anos, porque acredito eu que é uma forma já, assim, de tentar aceitar que tava chegando essa idade. E eu quero trazer aqui porque eu estou sentindo que eu estou passando um pouquinho pela crise dos 30. E eu acho interessante, né, fazer esse contraponto entre o Elvio e eu a respeito disso, né, Elvio? Eu diria que você não está passando um pouquinho, não. Você está na crise dos 30. Você está passando pela crise dos 30. Eu já preciso deixar aqui o meu feliz aniversário adiantado, porque senão você vai se aborrecer comigo. Pessoal, mandem os seus parabéns para a Fran, senão ela vai ficar profundamente chateada. Mas então, eu acho o seguinte, né? Eu acho que isso acontece, não só com você, mas acontece com muita gente. E eu acho que você vai falar um pouquinho disso aí, até que eu pegue esse gancho para falar um pouquinho das minhas crises, que não são só dos 30, né? Mas eu quero deixar aqui uma pergunta para você. Por que te angustia tanto fazer esses 30 anos, Fran? Então, primeiramente, eu acredito que o que causa mais angústia em mim seria a finitude da vida, né? O tempo vai passando tão rápido, as coisas vão mudando, perdas que a gente vai tendo, e tudo isso vai impactando na nossa vida. Ainda mais que eu tive uma perda relativamente recente de uma pessoa que tinha 30 anos. Então eu acho que isso é uma coisa que está colaborando um pouco para esse meu sentimento. Enfim, outras questões que eu posso trazer aqui que são angústias são questões que a gente acaba criando expectativas de vida. E parece que a gente começa a fazer tipo um balanço. Ah, eu consegui isso, não consegui aquilo, tal e tal. Eu consegui coisas assim que realmente eu almejava. Consegui coisas que eu não almejava, mas passei a almejar depois. Consegui coisas que eu nem imaginava que eu almejava. E coisas que eu ainda quero, mas que eu ainda não consegui alcançar. E acaba que, por mais que a gente tente não entrar nesse movimento, né, de comparação, nesse movimento de olha, se você conseguiu isso, você é fracassado. Se você não conseguiu, não, se você não conseguiu, você é fracassado. Se você conseguiu, você teve sucesso. Por mais que eu acho que tem bem claro na minha cabeça que a vida não é feita disso, não é composta dessas questões, eu sou um ser humano que de vez em quando vai se questionar, vai questionar algumas decisões que foram feitas durante a vida. E assim, eu acho que pra gente que é mulher, surgem algumas questões que são um pouco mais pesadas, vamos dizer assim. O exemplo que eu vou pegar, para falar a verdade, ele nem me afeta tanto, mas eu acho que eu vou trazer porque eu vejo que é um assunto que afeta muito as minhas amigas, sabe? Que é a questão de ser mãe. Porque a gente tem essa questão do relógio biológico, né? De até que ponto a gente pode engravidar, ou que tem uma gravidez saudável tanto pra gente quanto pro nosso bebê e tal.
Então, assim, há uma pressão social dentro disso para a mulher ser mãe. Então, eu acredito, né, que a gente até falou em um episódio, a diferença, a gente falou, ou ainda vai postar, não sei, a diferença entre querer e desejar. Eu acho que isso encaixa. Eu acho que muitas mulheres querem ter filho, mas não desejam. Introjetam isso da sociedade, mas não conseguem perceber qual que é o seu desejo verdadeiro, sabe? Mas é claro, eu passo por essa pergunta: será que eu quero ser mãe? Será que eu já moro com meu noivo, né? Mas às vezes eu fico pensando: será? Eu já vou fazer 30 anos, já tô fazendo 30 anos, né? Tá na idade de pensar a respeito. E assim, particularmente a sociedade, graças a Deus, nesse tipo de questão, ela não me me influencia muito. Eu não me importo muito com isso, sabe? Eu acho que isso é uma decisão minha e do meu namorado e tal, mas eu vejo isso muito forte. E acaba que é uma coisa que a gente se pega pensando às vezes, mas que é uma coisa que não vai ser tão relevante na minha vida, porque depois de eu refletir, de parar um tempo, eu decidi que eu vou adotar. Então, esse relógio biológico não está mais impactando nas minhas decisões, vamos dizer assim, né? E antes de passar a palavra para você, eu acho assim que apesar da minha vida estar estruturada, eu não me enxergo com 30. E não é somente por causa da minha aparência juvenil, não, tá? É por causa que como que eu posso explicar? Não é que eu não seja uma pessoa responsável. Eu sou uma pessoa extremamente responsável, com superego rígido, uma moral, tal e tal. Mas eu não me vejo com algumas responsabilidades que teoricamente seriam dadas para uma pessoa de 30 anos. Então, até mesmo essa questão da gravidez. Eu não me vejo mãe, não agora, pelo menos. E uma vez eu lembro que uma amiga minha falou assim: Fran, fulana tá grávida. Eu falei: nossa, sério, tão cedo? Ela: Fran, a gente vai fazer 30 anos. Aí eu: meu Deus, tipo, pra mim, se eu engravidasse agora, seria, tipo, gravidez na adolescência, sabe? Então, assim, parece que a minha cabeça não cresceu nesse sentido, né? De me sentir. Não sei se é por essa questão da gente envelhecer mais tarde, estudar mais e demorar mais a conquistar determinadas coisas, enfim. Mas acho que eu já me alonguei demais. Hoje é um dia que eu vou falar muito, porque eu vou desabafar. Hoje vocês serão meus terapeutas, eu vou desabafar. Eu vou, Mas eu vou, assim, eu vou pegar o gancho, eu vou pegar o gancho aqui. Eu vou parar você um pouquinho, primeiro ai, obrigada. conversando, primeiro conversando com quem está nos ouvindo aqui, né? Eu acho que todo mundo já deu para perceber que você está numa crise dos 30. Está realmente. Por mais que a gente tente, vamos dizer assim, desmistificar, existem pessoas que realmente passam por esse momento de reflexão. Quando a gente está falando de crise dos 30, na verdade, a gente está falando qualquer crise desse tipo que a gente está falando, eu estou colocando crise aqui entre aspas, a gente está falando de momentos de reflexão, onde você para, olha para a sua vida, o que você viveu até agora, o que você vai viver daqui para frente. Né? Eu acho que é isso que a gente está falando. Mas eu queria trazer um pouquinho do meu lado aqui agora, né? Que é uma outra visão. É uma outra visão. Vou até contar uma coisa aqui para você que você não conhece, né? Ou pelo menos não conhece da forma que eu vou trazer aqui para você. Já faz muito tempo que eu passei pelos meus 30, né? E não só na minha virada dos 30, mas assim, nas minhas viradas de década, vamos dizer assim, eu sempre busquei celebrar. É claro que eu também faço essa avaliação que você acabou de dizer. Eu também vou olhar aquilo que eu vivi, aquilo que eu quero viver, enfim. Né? Eu não estou dizendo que eu não tenha esse tipo de comportamento, mas assim, para mim é muito mais importante eu celebrar. E quando eu fiz 30 anos, eu celebrei a minha virada de década fazendo uma viagem de bicicleta.
eu fui fazer uma viagem de bicicleta com um amigo que tem a mesma idade que eu até hoje, Paulo Duba, né? Posso colocar o nome dele aqui porque ele não vai se importar. Ele é conhecido de várias pessoas, inclusive, que seguem a gente aqui no podcast. E a gente pensou o seguinte: vamos fazer uma viagem de bicicleta para comemorar os nossos 30 anos. E a ideia era a gente fazer uma viagem longa de bicicleta no Brasil. E fizemos algumas. A gente já fazia algumas viagens de 100 quilômetros, cento e poucos quilômetros, e aí a gente percebeu o seguinte: que o risco era muito alto da gente fazer isso aqui. Era alto porque o respeito. Note bem que eu estou falando de alguma coisa que aconteceu há quase 40 anos atrás, né? Sim. Então, se hoje a gente já não tem um respeito muito grande pelos ciclistas, imagine há quase 40 anos atrás. E a gente desistiu de fazer essa viagem no Brasil, a gente foi fazer essa viagem fora do Brasil. A gente fez uma viagem que começou em Barcelona, na Espanha, terminou em Haia, na Holanda, percorrendo, não foi uma viagem em linha reta, percorreu Alemanha, Suíça, enfim, por aí. Uma viagem com mais de 3.000 quilômetros e que... O que ficou marcado dessa viagem? O que ficou marcado dessa viagem foi a emoção que a gente teve durante esse percurso. E eu acho que isso é que é legal da gente fazer uma celebração, fazer uma comemoração desse tipo. Ficou tão marcado, eu fiz um diário de bordo dessa viagem, né? E guardei isso daí num caderno que eu fui escrevendo. E olha só que coisa legal, como é que essas celebrações acabam trazendo para a gente momentos extremamente positivos. Depois de 29 anos, eu achei o caderno que eu fiz o meu diário. Eu transformei isso num livro. O nome do livro é De Barcelona a Haia, 29 anos depois. Porque 29 anos depois eu achei esse manuscrito, né, vamos dizer assim, e eu transformei isso num livrinho, bem, bem pequenininho, bem curtinho. Mas o que eu estou querendo trazer aqui? Eu estou querendo trazer o seguinte, que uma coisa que eu acho que é importante, além da gente fazer esse balanço, é a gente não deixar de celebrar. É a gente não deixar de comemorar esse momento de reflexão que a gente está passando. E eu acredito tanto nisso que ano que vem eu vou fazer mais uma virada de década, né? E nessa virada de década eu já decidi o que eu vou fazer. Vou fazer o caminho de Santiago de Compostela. Então, assim, vou fazer uma caminhada aí nos 20 dias, mais ou menos, para a gente poder ter isso cada vez mais, vou usar um termo que você gosta bastante, cada vez mais introjetado no nosso emocional, né? Para que a gente tenha esse momento de reflexão registrado de uma forma bacana na gente. Uhum. Você falando, antes de continuar o que eu quero falar, na verdade, queria te perguntar, esse livrinho que você fez, você chegou a publicar ou foi uma coisa para você? Não, está publicado. Está publicado. Eu Tem tenho um aí livrinho. vender, não, para o pessoal? Eu tenho, eu tenho alguns exemplares ainda. Devo ter alguns exemplares aqui. Se alguém quiser, é só me pedir. Aí, ó. Mas, enfim, você falando me trouxe alguns pensamentos, assim, que, sim, eu tô na crise e não posso negar a crise, né? A gente tem que bater de frente com os nossos conflitos internos. Mas o que eu acho interessante, talvez, é que você trouxe essa questão da perspectiva da reflexão da crise. E a reflexão, ela é muito importante dentro da nossa vida, né? Eu não estou numa crise de desespero, sabe? Sim, Tipo, tem. ai, o que eu fiz da minha vida, ai, como minha vida tá agora, ai, eu sou um fracasso. Não é uma crise nesse sentido, é uma crise de parar, pensar e querer me desenvolver como ser humano, sabe? Eu só acho que para fazer esse movimento é algo doloroso às vezes, porque a gente tem que revisitar momentos que talvez a gente não queira revisitá-los, mas que são totalmente necessários para que a gente tenha maturidade emocional. Então,
isso daí até diverge um pouco do que eu falei no início, nesse sentido que eu não me sinto tão madura para ter 30 anos, mas ao mesmo tempo eu acredito que eu tenho uma maturidade emocional muito alta nesse sentido, talvez por ser psicanalista e fazer terapia há muitos anos, né, e tal. Mas a gente vive numa sociedade, né, Elvio, diferente hoje, como eu falei anteriormente, no qual a gente envelhece mais tarde, a gente vira adulto mais tarde. Antes, com 23 anos de idade, a pessoa já tinha filho, já estava trabalhando, às vezes já tinha casa, carro, a vida dela ia ser aquilo. Tô falando assim, de uma forma bem genérica, generalista. Isso não ocorreu com você, por exemplo, né? Até hoje você tem um movimento muito grande de estar mudando, de fazer as reflexões e tal. Mas muita gente antes era esse movimento, a vida era mais ou menos isso, né? E a gente começa a viver, parece, mais nos 30 hoje. Parece que a vida, pelo menos assim, minha percepção, tá? Hoje eu tô falando mais da minha percepção do que de questões psicanalíticas em si. Mas eu sinto que a gente começa a viver mais tarde, sabe? Tem essa diferença. E hoje em dia, a gente se compara muito com os recortes da vida do outro que a gente vê na internet, por exemplo. E eu acho que isso piora essa crise. Na verdade, não é que é pior. Eu não tô falando que a crise de hoje é pior do que antes. Só é diferente. Não tem como a gente fazer. Isso não é quantificado, né? Mas é uma forma diferente. A gente esquece que aquela pessoa que tá ali do outro lado também tem boletos, tem que acordar cedo, às vezes não consegue dormir. A gente esquece que aquela mulher que tem um filho tá sobrecarregada com filho, com casa. É um amor imensurável, acredito eu, mas isso não quer dizer que ela não fique cansada, né? Então, assim, tem todas essas questões que a gente tem que analisar e trazer para as nossas reflexões, né? Eu acho que o que você está falando é totalmente real, né? O que você está falando acho que está na vida de todos nós. Todos nós conseguimos perceber isso que você está falando. E eu vou puxar de novo aqui a brasa para minha sardinha, né? Isso não acontece só aos 30 anos, isso vai acontecer em cada momento da vida da gente. Normalmente, o que eu tinha dito anteriormente aqui, isso acontece nas viradas de década, né? Porque tem um significado. A numerologia funciona nesse caso, né? Nas viradas de década, você começa a parar para fazer essa reflexão. Mas isso é absolutamente esperado, real e precisa ser feito. Eu diria até que se a gente não faz isso, as reflexões podem incomodar. As reflexões elas podem ser, às vezes, duras em determinados momentos que a gente está fazendo essas avaliações, mas eu acho que a gente parar para fazer algumas perguntas do tipo: será que eu estou no caminho certo? Né? Eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer outra coisa, esse caminho não está legal para mim, será que eu fiz as escolhas certas? Que escolhas são essas? O que eu quero fazer de fato? O que eu vou fazer daqui para frente? Será que ainda dá tempo de recomeçar? Você falou isso daí, isso é extremamente importante. Isso é uma pergunta que eu acho que muita gente tem medo de fazer. Será que eu consigo recomeçar? Será que eu consigo começar de novo? Às vezes não é nem recomeçar, é começar de novo dentro de um outro cenário, dentro de uma outra realidade diferente daquela que a gente tinha escolhido anteriormente. E a resposta é: sempre há uma escolha, sempre há um recomeço, sempre há uma mudança na vida da gente que vai obrigar a gente a fazer essas reflexões que a gente está dizendo até agora aqui. E acho que uma outra coisa também que você colocou que é importante é: a vida não precisa ser linear, né? A vida não precisa ser só sucesso, só fracasso, só coisas positivas, só coisas negativas. A vida é um sobe e desce. E a gente precisa entender e perceber como funciona esse sobe e desce. E aí eu diria o seguinte, que as curvas dessa estrada, os tropeços, os fracassos, isso sempre vai acontecer, isso não pode ser um empecilho para que a gente faça esse recomeço, que a gente faça essa mudança, né?
eu diria o seguinte, que quando eu fiz essa viagem de bicicleta aí aos 30 anos, foi uma coisa muito interessante, porque veja só, eu tinha escolhido uma coisa para celebrar e acabei escolhendo outra. Isso quer dizer que até no próprio momento de reflexão, a gente pode fazer essa mudança, mas a gente nunca vai poder deixar de fazer uma ressignificação daquilo que a gente vai trazer como reflexão e escolher. Porque só fazendo isso é que eu acho que a gente vai sair dessa arapuca que poderia ser a crise. A crise é uma fala social, você falou isso, eu concordo. Mas a gente sair dessa crise, que não é crise, é um momento de reflexão, a melhor forma é a gente refletir e fazer ou refazer as nossas escolhas. Inclusive, eu até ia falar isso e esqueci, né? Você falando que a gente tem que celebrar. Esse ano, com 30 anos, não vai ser no meu aniversário, não vai ser agora em julho, por questões logísticas, mas eu vou comemorar meu aniversário, vou comemorar, na verdade, eu tô esse ano inteiro me movimentando para fazer coisas que eu quero fazer e que eu acho extremamente importantes para mim nesse momento, sabe? Me movimentando muito para isso. Lá pra frente, provavelmente eu vou postar coisas aqui, né? Mas assim, eu quero celebrar isso. Eu quero celebrar tudo que eu conquistei, quero celebrar também o que eu não conquistei, isso faz parte de quem eu sou. As minhas faltas fazem parte de quem eu sou. Então eu quero celebrar tudo isso, sabe? Eu vou celebrar de uma maneira que faz muito sentido para mim, que é o meu querer, o meu desejar, o meu gozo, que tá dentro do... que não é uma fuga, sabe? Que é simplesmente uma parte de quem eu sou, sabe? E assim, eu fico um pouco emocionada de pensar nisso, né? É um número, às vezes eu fico pensando, gente, é um número, 30, 29, 31, mas tem essa pressão, não sei se eu posso dizer pressão, mas essa questão realmente social da crise dos 30. E eu queria contar até um fato interessante, que a minha primeira crise, eu acho que foi aos 18. É engraçado isso, porque geralmente a gente não escuta, né, muito, uma crise dos 18. Geralmente as pessoas querem fazer 18 anos. Cara, mas eu acho que nesse ponto eu sempre fui muito madura. Assim, é um misto de novo, de madura com irresponsável. Eu pensava assim, gente, a pessoa quer fazer 18 anos, porque ela pensa que quer beber, quer sair com os amigos, quer ser independente, quer isso, quer aquilo. Tá. Mas muitas vezes a pessoa com 18 anos ainda vai morar com os pais, a vida vai continuar a mesma. Agora você vai poder ser preso, você vai começar a ter que trabalhar, você vai ter que preocupar com faculdade. Então, assim, você vai ter que começar a pagar boleto. Eu falo, gente, eu falava, qual que era a vantagem de fazer 18 anos? E eu saí de casa com 17 para estudar. Eu estudava na Federal de Viçosa. Então, assim, eu já morava fora, meio que fazia mais ou menos o que eu queria. Eu corria atrás de iniciação científica para ganhar o meu dinheiro. Então, assim, eu ficava, cara, por que eu quero fazer 18 se tá tão bom assim, sabe? Com essa vida de, tipo, tá, eu tenho essas responsabilidades, eu tenho minha faculdade. Eu não era uma pessoa irresponsável. Eu sempre fui muito responsável. O Elvio me conhece, sabe que eu sou uma pessoa Caxias e tal. Mas era bom ter esse respaldo da responsabilidade de não ter uma conta no meu nome, sabe? De ainda falar assim, aconteceu alguma coisa, eu vou ter que falar, o conselho tutelar vai ter que falar com seus pais, né? Pelo menos você fazer 18 anos para tirar a carteira de habilitação. Isso é um bom negócio, né? Cara, mas nem isso, tipo assim, eu gosto de carro, você sabe disso, mas nem isso me encheu os olhos. Tipo, eu falava assim,
Ah, eu bebo com 17 anos. Olha, gente, que coisa. Mas era. Eu já bebo com 17, nós pegamos um carro e dirige também, nós aprende. Tipo assim, na minha cabeça era isso. Eu não ia ter o carro naquele momento. Eu acho que eu preferia não ter as responsabilidades do que ter tantas responsabilidades, até mesmo de ter o carro. Então, assim, Elvio, foi uma crise para mim. Eu acho que, inclusive, a crise dos 18 foi uma crise. De verdade. Porque não foi uma reflexão, foi uma questão de desespero. Tipo assim, hoje eu sou menor de idade e a minha vida é X. Você já parou pra pensar isso? Amanhã, tipo, hoje até 23h59, eu posso fazer isso, isso e isso. A partir de meia-noite, não. A partir de meia-noite eu sou um adulto, né? É muito louco. E às vezes, na minha cabeça, eu não entendo por que as pessoas não sentem essa responsabilidade. Aí, Elvio, eu não sei se é porque eu era imatura ou se eu era madura demais, pensando em todas as responsabilidades que eu teria nas minhas costas após os 18, ou se eu era somente uma neurótica obsessiva mesmo. Então, eu acho o seguinte, o fato de você ser uma pessoa extremamente responsável pode ter pesado na sua crise dos 18, né? Porque, assim, se a pessoa não tem essa força de responsabilidade tão grande quanto você tem, ser preso, não ser preso, né, que você citou aí brincando, mas assim, não vai fazer muita diferença, né? Eu acho que o que pode ter pesado para você talvez tenha sido isso, né? Talvez tenha sido a coisa de você ser muito responsável e essa responsabilidade mudaria de patamar drasticamente às 0 horas do dia que você completaria os seus 18 anos. Então, acho que isso pode ter sido um peso muito grande, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que lidar com essas crises, né? Eu vou usar o termo crise mesmo não concordando integralmente com o termo, porque eu acho muito mais que a gente está falando aqui de uma reflexão, mas se a gente olhar isso aí do ponto de vista da psicanálise, eu acho que é um somatório de coisas que acontecem para a gente no momento que a gente faz essa reflexão, no momento que a gente dá essa parada, vamos dizer assim, para olhar o que a gente já viveu e o que a gente vai viver. Eu acho que a primeira coisa seria a gente estar exercitando nosso autoconhecimento, né? No momento que a gente exercita o nosso autoconhecimento e que a gente percebe o que a gente viveu, o que a gente já experimentou, o que a gente acertou, o que a gente errou, na hora que isso daí vem na nossa reflexão, a gente se conhece melhor. A gente começa a se conhecer melhor e começa a perceber como é que a gente lida com as emoções a partir daí. E a gente consegue constatar algumas coisas que são interessantes. Você já falou isso, eu já falei também. A gente consegue perceber que nós não somos perfeitos e que essas imperfeições, né, que a gente convive com tantas ao longo da vida, elas fazem parte da vida da gente. E não adianta a gente lutar contra isso. A gente precisa perceber aquilo que nós podemos corrigir, melhorar, mas a perfeição não vai ser atingida, né? A gente consegue perceber isso. Eu até já citei esse amigo que eu tinha aqui, que faleceu um ano passado, ano retrasado, não me lembro, o Ian Guest, que era um músico excepcional, né? E ele fez um vídeo sobre ele chamado O Imperfeccionista. Eu já citei isso num outro episódio, mas isso me deixa uma marca muito forte, porque ele dizia isso. É, a música é matemática, a gente sabe disso, né? A música é baseada em matemática, mas o que ele dizia é que fazer a música ser agradável precisava ser imperfeito. Precisava ser uma música imperfeita para que ela pudesse trazer toda a beleza musical que ela de fato tem. E aí eu queria, Fran, se você me permitir, andar um pouquinho em como é que a psicanálise pode ajudar nisso daí, né? Agora eu vou trazer um pouquinho para o nosso podcast psicanalítico aqui, mas eu queria falar um pouquinho disso. Eu fico pensando o seguinte,
a psicanálise ela oferece um espaço para que a gente faça isso, né? Agora eu não estou fazendo um jabá para a gente, mas estou fazendo um jabá para a psicanálise. É, a psicanálise ela acolhe, vamos dizer assim, a gente num momento desse e nos permite explorar melhor os sentimentos, permite que a gente entenda melhor os nossos conflitos, que a gente avalie um pouco melhor os nossos desejos dentro daquela situação que desejo é uma coisa e querer é outra, né? O que de fato eu tenho lá no fundo do meu inconsciente como desejo? É mergulhar de uma forma mais profunda, né? E aí eu acho que algumas coisas são importantes aí. A gente pode compreender nossos conflitos, que é uma coisa que vem muito à tona nesse momento. Que conflitos a gente tem, que tipo de desconfortos nós temos, e onde é que estão as origens disso? Aonde isso começa? Aonde isso, de fato, tem uma causa, né, um gatilho, como a gente costuma dizer? Aonde isso dá o ponto de partida? E a gente elabora um pouco melhor as experiências que a gente está tendo na vida em relação a isso, para que essa compreensão dos conflitos ela possa acontecer. A gente também consegue fortalecer a nossa identidade, o que você falou, a coisa da responsabilidade, a coisa de perceber quem de fato nós somos naquele momento, como é que a gente vai seguir a partir dali. Eu acho que essas experiências e esses aprendizados, eles fortalecem a nossa identidade e fazem com que a gente caminhe de uma maneira mais segura na vida da gente. Não é raro, no momento que a gente faz uma reflexão desse tipo, a gente sentir angústia. Você mesmo falou isso. Pode doer, né? Pode, além de incomodar, pode ser desagradável, pode ter uma dor, um sofrimento em relação ao que a gente está avaliando ali naquele momento. E aí as emoções negativas, que você também já citou no episódio lá no início, as emoções negativas, a ansiedade, isso pode provocar uma angústia na gente, mas se a gente encontra formas saudáveis de lidar com essa angústia, ela pode se reduzir a partir do momento de reflexão que a gente está fazendo aí. E para concluir, a última coisa que eu queria colocar aqui dentro desse mundo psicanalítico é que a gente tem a possibilidade, nesse momento de reflexão, da gente reorientar os nossos objetivos, né? Sejam objetivos físicos, materiais, emocionais, enfim, a gente consegue fazer uma reorientação usando aqui alguns termos que são usados em Minas, né? Já que nós estamos em Minas aqui, você é mineira e eu estou em Minas, é o famoso oncotô, proncovô, né? O que eu vou usar nisso daí em termos de reconfigurar os meus objetivos para que eu consiga ter uma evolução da minha vida de uma forma mais coerente com aquilo que eu acabei de avaliar. Então, assim, o que eu estou trazendo aqui é que se a gente traz para a psicanálise esse momento da crise, é muito mais uma oportunidade do que uma crise, é muito mais uma chance da gente reorganizar tudo isso do que sofrer com isso. Pelo menos essa é a minha visão. Uhum. Muitas crises são oportunidades, né? Até mesmo no mundo dos negócios. A gente tem uma boa oportunidade quando a gente tem um problema a ser resolvido, né? Então, assim, às vezes a gente precisa de uma crise para a gente nos desenvolver como seres humanos. E é isso. Eu acredito que é passar por isso sem negá-la, igual você falou, que não é puxando o saco da psicanálise, mas é uma verdade eu ter o apoio da psicanálise na minha vida, não somente como profissional, mas como analisando, né, como uma paciente, ajuda muito a abrir os olhos para muitas coisas, para eu refletir de uma maneira mais saudável, para que também a minha terapeuta consiga me ajudar a abrir caminhos e observar coisas que eu sozinha não consigo enxergar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente que é profissional, né, terapeutas, psicólogos, a gente precisa manter uma rotina de terapia também. A gente precisa de fazer terapia. É uma obrigação a gente fazer terapia. Então, isso realmente ajuda muito, muito, muito na nossa vida.
E acaba que, assim, eu falo que na minha concepção, apesar de não ter algumas coisas que eu gostaria de ter, eu sou muito feliz. Eu não. Eu sou muito feliz no sentido que a gente tem até um episódio sobre felicidade, mas é claro, né? A felicidade ela não é constante. Mas eu acredito que no balanço geral, eu sou muito mais feliz do que tem momentos de tristeza. Porque, enfim, o que acontece? Nos últimos anos eu passei por momentos um pouco complicados com relação à saúde, descobri algumas coisas e tal. Então isso me abalou muito e a psicanálise foi uma coisa que me ajudou, que me deu um certo sustento, foi um apoio dentro dessa caminhada. E tudo isso que eu fui descobrindo não tem uma cura, né? Eu tenho que fazer tratamento, mas também não é nada demais, mas nos momentos que a gente vai descobrindo, a gente vai se assustando. E hoje em dia eu vejo que a psicanálise ela traz uma claridade para mim muito maior das coisas que eu vivi e que eu consigo ser feliz com tudo que eu tenho. Nossa, eu tenho tanta coisa boa, sabe? Tantas coisas que eu vivo assim e que eu dou tanto valor, tipo, pode ser bobo, sabe? Mas quando meu namorado chega ele é professor. Quando ele chega da escola e me traz uma coxinha, pra mim é uma felicidade tão grande, eu me sinto tão bem, porque ele sabe que eu gosto, sabe? Eu gosto desses pequenos detalhes da vida, eu aprendi a enxergar esses pequenos detalhes, sabe? E assim, eu posso estar sendo um pouco prolixa e falando umas coisas meio sem nexo, mas eu acho que o processo terapêutico ele funciona um pouco dessa maneira e é isso que eu tô querendo trazer, eu tô querendo desabafar, tô querendo ser um pouco vulnerável. A gente tem um episódio de vulnerabilidade também. Mas eu tô querendo ser um pouco vulnerável aqui hoje, sabe? De mostrar que a gente também passa por isso. Nós não somos blindados, né, Elvio? Porque a gente estuda, porque a gente auxilia, a gente não é blindado, a gente passa, a gente tem emoções. E eu tô passando por isso agora e eu tenho certeza que o Elvio, a gente pode também ajudar as pessoas que estão passando por isso e outras situações. Enfim, eu me embolei, nem sei mais como terminar o episódio, mas Eu quero eu. pegar, antes de deixar você terminar o episódio, eu queria pegar aqui algumas coisas que você falou e deixar com um grau de importância muito grande. Felicidade é uma integração de momentos felizes. Então, assim, se nós temos muitos momentos felizes na vida da gente, nós somos pessoas felizes, né? Então, assim, a coxinha, ou qualquer outra coisa que você tenha no seu dia a dia, que sejam momentos felizes, isso uma vez integrados, cria a sua felicidade. Isso está no episódio que a gente colocou aí também. Então, assim, para você poder terminar tranquilo, eu queria só deixar aqui uma colocação, porque é importantíssimo para que a Franciele tenha momentos felizes, que vocês não esqueçam de mandar os parabéns para ela. Agora você pode encerrar. É isso mesmo, gostei dessa sua colocação. E assim, Elvio, não é somente a coxinha em si, sabe? É porque é todo o significado. Às vezes, ele nota que eu não tô bem, aí ele fala, vou levar, porque eu gosto de comer, né? Tipo, a pessoa me ganha assim. Aí ele fala, vou levar uma coxinha, um chocolate, um Doritos, eu não sei o quê, pra ela se sentir um pouquinho melhor. Teve um dia que ele chegou com vinho, depende ali do que ele vê do meu humor, sabe? E assim, não é a comida em si, mas é o que isso representa, é o olhar dele sobre mim, sabe? Dele ter a sensibilidade de olhar e perceber, hoje ela não tá tão legal, ou se não, hoje ela tá muito feliz e quer comemorar isso, vou levar uma coisa pra comemorar, porque tudo é desculpa, né? É isso aí. Pra gente fazer algo um pro outro. Mas enfim, agora eu vou finalizar. Queria agradecer de novo por vocês estarem aí ouvindo a gente e, em especial, me ouvindo.
nesse episódio. Se você também está passando pela crise aí dos 30, comenta, fala suas angústias, fala como que você está lidando com isso, aceito dicas. Se você já passou, também me dê dicas de como passar, de como lidar com isso. E se inscrevam no nosso canal, ative as notificações e me dê isso de presente de aniversário. Se inscrever aqui, que eu vou ficar muito feliz. É de graça. Não custa nada, mas o que importa para mim são essas pequenas atitudes que cada inscrição que a gente tem aqui ajuda muito no nosso canal, tá bom? Então, até a próxima terça-feira. Beijos. Tchau, pessoal.